Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje temos aqui um Catasetum fimbriatum. Vai estar aparecendo a foto dele aí no vídeo para vocês. E como vocês podem observar, aparentemente ele está em dormência, né? Está em repouso, dá uma olhada. Sem folha nenhuma, ó. Totalmente em repouso. Mas aí que vem a questão. Os Catasetum, numa certa época do ano, né? Eu vou falar de uma forma que vocês consigam entender com mais facilidade. Depois da floração, depois que termina a floração, ele amarela as folhas e aí cai todas as folhas e ele fica desta forma aqui que vocês estão vendo, ó. Sem nenhuma folha, todo pelado. E aí, então, quando ele fica assim, ele está em dormência, ou seja, ele está em repouso, ele está descansando para a próxima fase vegetativa dele, que será de novo a brotação, a floração, depois vai em adormência de novo, aí brotação, floração e assim sucessivamente todos os anos, tá? Então, aqui, ó, ele está em dormência. Aí eu tava olhando ali agora, né, para ver como que ele tá se desenvolvendo, porque eu pensei, já tá chegando a época de brotação. E realmente. Só que quando ele tá nessa época aqui, pessoal, a gente não faz rega. Eu, principalmente, não faço a rega, tá? Ele fica totalmente seco, ele tá na semidroponia, ó, e o reservatório tá todo seco, não tem nada de água aqui, tá vendo? Ó, sequinho, não tem nada. Porque quando ele tá nessa fase aqui de dormência, ele não necessita de rega nem de adubação, porque ele está em repouso, não vai absorver nem a rega, nem a água, né? E nem o adubo que você dá para ele. Então, não precisa regar, não precisa adubar. Terminou a fase de dormência, né? Que é quando começa a brotação nova, aí a gente tem que começar a cuidar direitinho para o broto ter força para conseguir se desenvolver. E aí eu tava ali olhando ele agora, ó. Falei, tá em dormência ainda, mas dá uma olhadinha aqui no que tá vindo, gente. O brotinho novo já está vindo aqui, ó. Ou seja, já está despertando da dormência para a fase vegetativa, né? Desse broto aqui vai vir as folhas, que são muito lindas, né? E aí depois, quando esse broto tiver adulto, já com as folhas grandes, vai vir as flores. Quando você observar esse brotinho aqui nascendo, ó, dos bulbos antigos, aí você tem que começar a regar normalmente e adubar para o broto ter força para conseguir se desenvolver, tá? Nessa fase aqui de brotação, é muito importante que você faça regas frequentes para o broto conseguir se desenvolver bem, para ele ficar grande, forte, saudável, né? Aqui, ó, quando você, nessa fase aqui do broto, quando você rega bastante, aduba direitinho, cuida bem direitinho, quando o seu cataceto entrar em dormência, ele não vai nem sentir a falta de rega. Por quê? Porque ele vai estar bem resistente, ele vai estar bem nutrido, com bastante reserva de água e nutriente, porque quando ele estava pequenininho assim, ó, você cuidou direitinho, adubou e regou. Olha só, pessoal, como esse bulbo tá gordinho, mesmo ficando meses sem receber água e sem receber nutriente, estão vendo? Aqui tem bastante água, bastante nutriente. Até os mais velhos, ó, tá bem hidratadinho. Por quê? Porque quando ele estava nessa fase aqui de brotação, eu reguei bastante, adubei direitinho, para ele crescer forte e saudável assim, tá? Então, muita atenção aí no seu Catasetum. Se ele tiver já se desenvolvendo o brotinho, começa a regar bastante, com rega abundante e adubação normalmente, tá? Não precisa aumentar a adubação, você vai adubar normalmente, da forma que recomenda aí o fabricante do seu adubo, para que o broto cresça forte e saudável. Depois que esse broto tiver grandão, já emitindo a haste floral, ele vai necessitar um pouco menos de rega. Então, aí você pode diminuir um pouco a adubação, tá? Você vai intensificar a rega somente nessa época aqui de brotação. Quando o broto tiver adulto, aí você já diminui um pouco da rega, até porque vai vir a haste floral e excesso de umidade pode correr o risco de abortar a floração.
tá bom? Terminando a floração que vai vir deste broto, quando ele estiver adulto, vai começar tudo de novo. As folhas vão cair e o seu catasetum vai ficar assim novamente. E aí você vai fazer tudo de novo que eu falei pra vocês aqui no vídeo, tá? Para de regar quando as folhas cair, né? Não precisa regar, não precisa adubar. E só volta a regar e adubar quando você observar uma nova brotação vindo. Aí vai ser assim todos os anos, tá, pessoal? Aqui o meu tá na semi-hidroponia, tá? Mas aí se tiver no cachepô de madeira, no tronquinho, em qualquer tipo de cultivo, você vai fazer da mesma forma que eu estou falando para vocês, tá? Aqui, ó, tem muitas raízes. Olha esse enraizamento aqui para cima. Isso daqui, pessoal, ó, os catasetum na natureza, eles usam isso daqui como uma armadilha. Ó, as raízes ficam assim, para cima. Você vai observar isso aqui mais na época de brotação, que você vai regar mais. Então, dá mais dessas raizinhas aqui, ó. Porque isso aqui na natureza, eles usam como uma armadilha para capturar insetos, né? Porque na natureza, os nutrientes que eles se alimentam, né? São dos insetos, do cocô dos passarinhos, mosquitinho, que cai aqui, morre e aí se decompõe. Esses são os nutrientes deles na natureza. Claro que aqui a gente tem adubação, né? Química que a gente passa, mas pode acontecer, olha só. Que bacana. Aqui agora tem pouco. Agora, como eu vou começar a regar, isso aqui vai aumentar, fica até tampado aqui de tanta raizinha, né? Olha que lindo, gente. E aí, como que você faz a rega agora que começou a brotação do seu catasetum? Eu já estou aqui na pia. Suponhamos que aqui é o orquidário, né? E a torneira aqui é a mangueira. Ó, a gente vai ligar, regar a planta por completo. Molha bem, porque se faltar umidade, o broto não vai ter força para se desenvolver. Aqui, pessoal, eu faço essa rega a cada 3 dias, tá? Porque é o intervalo de rega que meu clima permite. Mas aí você vai observar quanto tempo a sua orquídea vai levar para secar, ou seja, o substrato aqui dentro, tá? Nesse caso, ela tá na semi-hidroponia, mas aí, na hora da rega, eu vou desconsiderar aqui o reservatório e vou observar a pedra aqui dentro. Toda vez que essa pedra secar, eu vou regar. No tronquinho, no cachepô, no vaso com substrato, mesma coisa, só rega quando tiver totalmente seco, tá? Mas não deixa ficar muitos dias seco por conta da brotação, que precisa de bastante umidade para conseguir se desenvolver bem. Pessoal, esse daqui também é uma orquídea que precisa de bastante luminosidade, porque senão não floresce, tá? Os meus catasetums aqui recebem sol direto da manhã. A luminosidade interfere muito na floração. Se faltar luminosidade, não vai florescer. A luminosidade também pode interferir no sexo da flor. Sim, pessoal, o catasetum, se ele recebe mais luminosidade, se ele recebe bastante luz do sol, ele pode emitir a flor feminina. Se ele não recebe tanta luz assim, se a luminosidade é baixa, ele vai emitir a flor masculina. Ou se fica aí no meio termo, ela pode emitir a flor feminina e a flor masculina na mesma haste, ou seja, numa mesma floração, que é chamada de flor hermafrodita, certo? Então, olha para vocês verem a importância da luminosidade aí para o desenvolvimento dos nossos catasetum. Então, aqui o meu recebe o sol da manhã, rego a cada 3 dias, adubo com o FS Orchids, que é o adubulado orquidário flor de seda, que eu sempre falo para vocês, mas aí vocês vão usar o adubo que vocês já estão acostumados a usar aí nas orquídeas de vocês. É importante que você tenha uma frequência de adubação certinha, com a dose recomendada pelo fabricante do seu adubo, tá? Não pula adubação, para, como eu falei para vocês, o broto crescer forte e saudável e florescer bem, tá bom? A orquídea bem nutrida fica forte, fica resistente a pragas e doenças, fica resistente ao tempo,
você vai ter sempre aí orquídeas bonitas. Quando elas estão bem nutridas, elas vêm com muitas flores. Claro que o adubo não faz a orquídea florir, mas se a sua orquídea tá bem nutrida, ela vai vir com uma quantidade maior de flores, a cor vai vir mais bonita, as flores maior. Então, a nutrição é muito importante, certo, pessoal? Bom, acho que é só. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Foi mais um alerta aí, porque eu mesmo já perdi brotação, ó, por não saber que assim que o catacetum acorda da dormência, começa a brotar, a gente tem que regar bastante para ele se desenvolver. Eu achava que a gente tinha que regar quando o broto já estava grande, não. Quando o broto tá deste tamanho aqui, que você observar um brotinho vindo, já começa a regar normalmente e adubar para ele ter força para se desenvolver, certinho? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você tá chegando agora e não é inscrito. Ativa o sininho de notificações, tá? E compartilha o vídeo com seus amigos. Beijo no seu coração, até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.